As eleições da Bolívia terminaram e parece que vamos ter um segundo turno entre candidatos de direita. E quem ficou em primeiro lugar foi um azarão, um cara que estava aparecendo ali com 5% de intenções de votos apenas, que é o senhor Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão, que é tratado como sendo alguém de centro-direita. Não está definido ainda. Estou gravando esse vídeo na noite do domingo, poucos minutos após esse resultado preliminar ter aparecido. Ainda vai demorar para termos o resultado oficial, mas os números indicam algo que não vai ser revertido. O segundo turno vai ser de nomes de direita, sim. A esquerda está fora do comando lá da Bolívia. Inclusive, ao que tudo indica, também fora do Congresso Nacional vai ter uma minoria, o que é excelente, sem sombra de dúvidas. O povo boliviano não aguenta mais essa turma do Evo Morales, essa turma do Foro de São Paulo. Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, porque eu sempre trago esse tipo de análise aqui pra gente acompanhar esses temas pertinentes, esses temas mais modernos, mais relevantes para nossa sociedade como um todo e aqui para a América Latina, que precisa se livrar urgentemente da esquerda. Então, qual que era o resultado que estava sendo esperado de acordo com as pesquisas? A derrota da esquerda já era algo meio que certo, algo meio que garantido. Então, a direita favorita, sem sombra de dúvidas, e o primeiro colocado nas pesquisas era até então o Jorge Tuto Quiroga. Então, Tuto Quiroga estava aparecendo ali com seus 23, 24% de expectativas de votos, então realmente um percentual bastante elevado que colocava ele em primeiro lugar na disputa. E em segundo lugar vinha, ele é meio que um Javier Milei, um cara chamado aqui de direita radical, da pauta econômica, falou que cortaria relações com Venezuela, com Cuba, com o Irã, o básico que qualquer presidente deveria fazer. Ele fala em motosserra também, enfim, é no estilo do Javier Milei de fato. Então, Tuto Quiroga já foi ministro da Economia, ministro da Fazenda no caso, lá nos anos 1990 na Bolívia, retorna ao cenário político então como forte candidato. Aliás, é ele que vai para o segundo turno, salvo engano aqui, a gente vai olhar os números, mas é ele sim que aparece aqui. Mas então, ele estava em primeiro lugar nas previsões eleitorais. Em segundo lugar, o senhor Samuel Doria Medina, que é uma direita mais moderada. Então, ele é um mega empresário, um cara muito bem sucedido. É tipo assim um João Dória. Imagina assim um João Dória ou um Roberto Justus da vida e etc. O João Dória mais porque ele já se envolveu com política aí de maneira geral, querendo tratar aqui a questão do problema fiscal. Então, a promessa dele era estabilizar a economia da Bolívia em 100 dias de governo. Não sei se é possível tão rápido assim não, parece uma promessa meio difícil de ser colocada em prática, né? E ele iria acabar com os subsídios da gasolina e do diesel para resolver esse problema. Claro que isso aqui é muito importante, sem sombra de dúvidas. Mas ambos os candidatos apareciam como os favoritos na pesquisa para um segundo turno. Não tinha vitória em primeiro turno para ninguém, essa é a verdade, mas um segundo turno com forças de direita. As regras de primeiro e segundo turno na Bolívia são parecidas com as da Argentina, não lembro se os mesmos percentuais, mas para um candidato vencer as eleições no primeiro turno, ele tem que ter 50% dos votos mais um, pelo menos, ou ter pelo menos 40% dos votos e 10% de vantagem em relação ao segundo colocado. Aí ele também vence no primeiro turno. Ao que parece, nenhum desses dois cenários vai se concretizar. Enfim, a esquerda estava muito fraca de fato aqui, as intenções de voto estavam abaixo dos 10% para o Eduardo Del Castillo, que é o candidato ali, né, do Evo Morales, enfim, o candidato do Luiz Arce, do governo esquerdista atual. Tem o Andronico Rodrigues também, que estava até mais forte de maneira geral nas pesquisas e acabou sendo tratado aqui como um traidor pelo Evo Morales porque teria dividido a esquerda do país. No fim das contas não fez diferença alguma, porque os resultados preliminares mostram que de fato o senhor Rodrigo Paz aparece aí em primeiro lugar com uma larga vantagem, diga-se de passagem.
Agora, o que é interessante pontuar nesse caso aqui é que o Rodrigo Paz estava aparecendo com uns 5% de intenção de votos apenas, uma coisa assim assustadora. Ninguém viu esse cara, ele não foi medido, ele não foi avaliado, realmente uma coisa surpreendente. O candidato governista, 3% dos votos até o presente momento, isso aqui não vai se reverter. Então, quem que vai ficar em primeiro, segundo e terceiro, pode haver mudanças sim, a depender de qual setor da Bolívia vai ser apurado ainda. Beleza, reverter essas 3 posições por completo para entrar alguém da esquerda, isso não vai acontecer. Então, segundo turno já está definido, é com a direita na Bolívia. Só dependendo realmente aqui o resultado, saber quem que vai ficar em primeiro ou segundo. Mas a gente sabe, as coisas não mudam tanto assim na medida em que a apuração vai sendo feita. Muito provavelmente teremos sim o senhor Rodrigo Paz e o senhor Tuto como sendo os candidatos para o segundo turno da Argentina. E aí tudo pode acontecer também. Aliás, da Bolívia, né? Perdão, segundo turno da Bolívia. Aí tudo pode acontecer, porque essa diferença não é categórica. De até o presente momento, momento em que eu gravo este vídeo, 4 pontos percentuais, isso aqui não é uma diferença categórica. Isso aqui realmente é uma questão facilmente reversível no segundo turno. Quem que é esse Rodrigo Paz aqui? Quem que é esse camarada? Ele é um candidato tido como sendo da centro-direita. Ele faz parte do Partido Democrata Cristão. Mas veja que, praticamente, você olhando, né, o estilo desses dois candidatos, tanto aqui do Tuto Quiroga quanto do Rodrigo Paz, dá para ver que eles são mais ou menos o mesmo padrão, ou seja, uma posição mais conservadora, uma direita mais conservadora, que parece que é o que o povo boliviano quer realmente. Não tenho certeza se o povo boliviano quer mudanças econômicas muito fortes, como tem acontecido na Argentina, mas sem dúvida eles querem enfrentar o problema econômico de alguma maneira que tem castigado, né, a Bolívia há algum tempo aí. Enfim, o país está afundado numa crise econômica que tem que ser revertido de qualquer forma, e realmente um resultado surpreendente, sem sombra de dúvidas. Aí parece aqui que o Medina já aceitou a derrota dele aqui, inclusive, porque dificilmente o Samuel Medina, dificilmente isso aqui vai ser revertido, né? Esse cenário aqui dificilmente vai ser totalmente revertido, mas realmente, né? Ele falou aqui, inclusive, né, que apoiaria qualquer candidato aqui, né, que ficasse em primeiro lugar, né, o senhor Dória Medina aqui, e o candidato, ao que tudo indica, é o Rodrigo Paz. Então eles vão apoiar esse cara para o segundo turno aqui, de fato, né? O que vai acontecer? O tempo vai nos mostrar realmente, né? Ele aparece aqui com uma capacidade grande de eleição, sem sombra de dúvidas. Agora, realmente, né, é esperar para ver o quanto que essa guinada à direita vai se concretizar na prática em mudanças efetivas na Bolívia, que muito precisa disso. Eu espero que o decorrer dessas eleições sejam bem tranquilas. Teve problema ali de explosão e não sei mais o que, candidato apedrejado, enfim. Mas a verdade é que a Bolívia tem um terrível histórico de golpes de Estado. Mas é uma coisa assim, não tem precedentes na América Latina, talvez nem no mundo como um todo. Uma coisa absurda. Mas de uns anos para cá o país tem tido algum grau de estabilidade política. É importante que tenha, porque instabilidade gera incertezas econômicas, sociais. O país não consegue prosperar. Para sair do buraco, o país precisa de estabilidade primeiro nas instituições para que isso aconteça. É fundamental, então, seguir desse jeito. O Evo Morales, chorando já, é claro, né, falou que essas eleições são ilegítimas, mas você sabe como é que é. Só é legítima uma eleição para a esquerda se a esquerda tiver condições de ganhar, se ela tiver em primeiro lugar. Se a esquerda for perder, a eleição não vale, aí é ilegítima, não pode. Enfim, esse cara aqui é o responsável pela tragédia boliviana que hoje é vivida. Esse cocaleiro aqui é responsável por manter a Bolívia lá no buraco de fato. Amigo do Lula, amigo dessa galerinha do Foro de São Paulo. Vai ser varrido do mapa junto com todo o seu capital político, os seus herdeiros políticos. Isso já está definido nas eleições deste ano. E aí a gente começa a pensar no futuro da América Latina como um todo. Tivemos mudança na Argentina, uma mudança substancial. Vamos ter uma mudança assim também na Bolívia, um ou outro caso. Qual que vai ser o próximo país? Tem gente já comemorando, falando que o próximo passo é a Venezuela, ou talvez a Nicarágua, que são países que precisam ver a esquerda ser varrida por completo de lá. É verdade, mas são casos difíceis. A esquerda não vai sair pelo voto. A Venezuela perdeu. O Nicolás Maduro perdeu na Venezuela as últimas eleições e não saiu. Não vai sair. Daniel Ortega não vai sair também. O caso que eu acho
mais fácil ser revertido, o caso de governo de esquerda nas urnas, é o caso brasileiro, que é logo no ano que vem. E talvez isso aqui que aconteceu na Bolívia seja um indicador do que vai acontecer no Brasil no próximo ano. O Lula e toda a sua trupe sendo completamente escorraçados do poder pelo povo brasileiro. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise eleitoral? Colabore com o nosso debate, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.